Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família, a tua casa. É uma alegria enorme poder ter você aqui novamente e hoje nós iremos estudar o capítulo 2 de Romanos. Você que me acompanhou no primeiro vídeo aí sobre essa série Romanos, esse é o nosso segundo vídeo no segundo capítulo. Eu quero aqui poder trazer uma palavra poderosa para o teu coração e eu tenho certeza que Deus irá falar muito contigo. Tá? Se você não assistiu esse primeiro vídeo com o estudo no primeiro capítulo, eu quero deixar aqui na descrição desse vídeo, eu quero deixar esse primeiro estudo no capítulo de número 1 de Romanos. Amém? E eu gostaria muito que, se você não é inscrito aqui no canal, você se inscreva, ative aquele sininho de notificações para que você possa ser notificado pelo YouTube quando eu postar o próximo estudo, ou até mesmo um outro vídeo. Amém? Compartilha esse vídeo com os teus amigos, com os teus conhecidos e familiares, para que eles possam ter conhecimento da palavra de Deus. Amém? Eu quero orar com você neste momento para nós iniciarmos o estudo da palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor irá falar tremendamente contigo. E também quero orar ao final desse vídeo. Eu quero fazer a oração da fé. Uma oração que eu sempre faço aqui, pego um copo com água e eu peço a você que pegue também, deixe aí do seu lado, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele irá tocar em você neste momento. Se você está enfermo, se você está passando por alguma dificuldade, problemas espirituais, eu vou estar orando no nome de Jesus. Toda essa tempestade, toda essa luta, ela irá passar no nome de Jesus. Amém? Oremos neste momento. Soberano e eterno Deus, neste momento, Senhor, aqui está a Tua palavra. Meu Deus, nós iremos entrar em um estudo neste momento, que o Teu Espírito Santo abra os nossos entendimentos, ó Pai, desta pessoa que está do outro lado, querendo, meu Deus, aprender a Tua palavra. Que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos, preparar o nosso coração para a Tua palavra neste momento. Meu Deus, eu te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade, por esta pessoa que está do outro lado, Pai querido. Não sei qual o problema em que ela está enfrentando, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor é Deus poderoso e Deus fiel que pode curar e pode libertar. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, capítulo de número 2 da carta de Paulo aos Romanos. Se você que acompanhou o capítulo número 1, nós vimos ali no capítulo 1 Paulo direcionando a sua fala para o homem que está sem Deus, que estava sem Deus daquela época, e que nós vimos que veio de encontro aos nossos dias, o homem que havia virado as costas para Deus, o homem que havia abandonado as leis do Senhor, e o Senhor também os abandonou, deixou a própria sorte. No capítulo 2 de Romanos, Paulo vai voltar às suas palavras agora, toda a sua atenção para os religiosos, para as pessoas que falam uma coisa, mas na verdade fazem outras. Eu quero que você acompanhe comigo. Agora eu vou estar lendo a palavra do Senhor, eu quero que você acompanhe também aí na tua Bíblia, no nome de Jesus. Irmão, Eliosmar, eu tenho uma Bíblia católica, eu posso? Sim, você pode acompanhar também na Bíblia católica, fica em paz, não tem problema nenhum, é a mesma coisa, amém? Capítulo de número 2 da carta aos Romanos diz assim: portanto, és indesculpável quando julgas quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo que julgas, porque tu que julgas fazes o mesmo. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensam que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Segundo a tua teimosia e coração impenitente, acumulas a ira para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram
glória e honra e incorrupção. Meus amados irmãos, olha só como Paulo ele começa a direcionar os seus ensinamentos para os religiosos, para os líderes, dizendo que eles é indesculpável, não tem desculpa alguma, porque ele julga. Quem és tu que julga o outro? Nesse verso primeiro, olha, portanto é indesculpável quando julgas quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo que julgas. Porque tu que julgas, fazes o mesmo. Bem parecido com os nossos dias. Um pouco mais abaixo, nós vamos ver Paulo dando alguns esclarecimentos a esse respeito, porque os religiosos da época em que Paulo estava escrevendo esta carta, ele volta a sua atenção para essas pessoas que julgavam os outros. E uma coisa que Jesus, ele abominava, uma coisa que Jesus, ele pegava pesado, era com os religiosos. Aqueles fariseus, quando chegavam julgando, olhando para as pessoas e vendo elas como menores, eles como os santos, e Jesus estava sempre batendo nessa tecla de que a pessoa que julga, ela acaba fazendo a mesma coisa. Isso chama hipocrisia. Eu estou querendo te mostrar algo que para mim, na tua vida, é errado, porém eu faço a mesma coisa. Então Paulo começa o capítulo 2 a mostrar para os líderes religiosos que eles não podem julgar outra pessoa, porque eles faziam a mesma coisa. E ele vai dizer nesses versos que nós lemos, do 1 ao 8, no 6 ele diz que Deus recompensará a cada um. Então, aquele que julga o seu próximo, ele vai ser recompensado. Fica tranquilo porque a conta vai chegar. Verso de número 8 até o 12 vai nos dizer assim, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obediente à iniquidade. Tribulação, angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, em primeiro lugar para o judeu, depois o grego. Mas glória e honra e paz a qualquer que pratica o bem. Em primeiro lugar, do judeu, depois do grego. Pois para Deus não há acepção de pessoas. Todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Louvado seja o nome de Jesus. Olha só que coisa tremenda que Paulo vem falando aqui, meus irmãos. Que o homem que abandonou Deus, lá no capítulo número 1 que nós vimos, e agora Paulo vem trazendo essa alerta para os líderes religiosos, está dizendo que todos aqueles que está julgando, que estão sendo hipócritas, olha só a colheita que eles vão ter. Ira, indignação, tribulação, angústia para quem pratica o mal. Para quem volta o seu coração para as coisas que não agradam a Deus. E aí ele continua dizendo no verso 10, mas glória, honra e paz para os que praticam o bem. Para esse que pratica o mal, Paulo está dizendo, olha, todas essas maldições, todos esses males virão primeiro para o judeu, depois para o grego. Assim como aquele que faz o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Por que nós vemos muitas pessoas hoje em angústia total, com o coração amargurado, passando por vários problemas? E aí muitas das vezes nós não entendemos, falamos por que essa pessoa está passando por isso. Muitas das vezes nós não sabemos o caminho que essa pessoa está trilhando, o que aconteceu com ela, o que ela plantou lá atrás para estar colhendo agora. Então tome muito cuidado quando uma pessoa ela é muito religioso. Tome cuidado com uma pessoa que tudo para ela é do diabo, tudo para ela é pecado, tudo para ela aponta o erro do outro. Tome muito cuidado que essa pessoa está sendo religioso demais, está esquecendo de olhar para dentro de si
e vê os próprios erros. Que é isso que Paulo estava dizendo aqui. Que aqueles líderes religiosos, ele é indesculpável, não tem desculpa você estar julgando uma pessoa, sendo que você está praticando as mesmas coisas. Verso de número 13. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha só. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas o que pratica a lei hão de ser justificados. Verso de número 13. Pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas o que pratica a lei hão de ser justificado. Olha só o que Paulo está dizendo. Aqueles que ouvem a lei não são justos diante de Deus. É justo diante de Deus aquele que pratica a lei. Tiago vai falar lá no seu livro que aquele que não pratica a palavra é como um homem que olha o seu rosto no espelho e ele, saindo dali, ele já se esqueceu como é a sua fisionomia. Então Paulo também agora vem trazendo esse ensinamento, porque, pois os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, não adianta eu estar com a Bíblia na mão o tempo inteiro, debaixo do braço, dizer que sou justo se eu não praticar a Bíblia. Eu preciso praticar o que está ali dentro. Quando nós vamos lá para a faculdade fazer um curso, nós passamos um período de teoria e depois talvez nós precisamos passar um outro período de prática para depois eu ir lá para fora e levar esse meu conhecimento e colocar ele em prática. Do que adianta você passar 5 anos em uma faculdade e você não conseguir colocar em prática o que você aprendeu? Assim é a Bíblia. Paulo está dizendo, olha, os que têm a lei, mas só ouvem a lei, não são justificados diante de Deus. É justificado aquele que pratica a Bíblia, aquele que pratica a palavra, que anda nos caminhos do Senhor dia a dia. Olha, quando o gentil que não tem lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Olha aqui, eu estou falando agora para os irmãos cristãos. Se nós não praticarmos a palavra de Deus, e uma pessoa que não conhece a Cristo, que não se converteu, ela não é um cristão, e ela começa a praticar a Bíblia, quem vai ser justificado? O crente que tem a Bíblia e não pratica, ou o não crente que pratica a Bíblia? Parece meio confuso isso, mas talvez você conheça alguém que a pessoa é católica ou de uma outra religião, mas ela pratica a Bíblia. E ela nunca entrou em uma igreja evangélica. Quem você acha que vai ser justificado? Ah, irmão, mas aí você não sabe se a pessoa reconheceu Jesus como seu Salvador. Muito bem, tem pessoas que estão dentro da igreja, reconheceu a Jesus como seu Salvador, mas não pratica a Bíblia. E essas pessoas não vão ser justificadas. Ouvintes da palavra não vão ser justificados diante de Deus. Não é justo diante de Deus. Paulo está dizendo é justo aquele que pratica a lei, aquele que pratica a palavra. 15, olha. Eles mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, testificando juntamente a sua consciência e a seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isso sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos do homem por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eles mostram que as exigências da lei estão gravadas aonde? No coração. Para eu praticar a lei, a palavra de Deus, a Bíblia, eu preciso estar com ela gravada no meu coração. Irmão, eu preciso gravar a Bíblia inteira. Não é nesse sentido. Eu preciso andar conforme a palavra de Deus. E você vai ser justificado por Deus se você guardar, se você andar retamente diante do Senhor. Porque, olha, Paulo está dizendo que Deus há de julgar todo homem por meio de Jesus Cristo, segundo o Evangelho. Você consegue entender aí a diferença entre ouvir a lei ou a palavra e praticar? É bem diferente. Uma pessoa que pratica, você consegue olhar para ela e ver, não, essa pessoa pratica
a palavra de Deus. Ela anda em retidão. Verso de número 17. Ora, tu que tens por sobrenome judeu, e te apoias na lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído da lei, e confias que és guias dos cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor dos insensatos, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, rouba os templos? Tu que glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Meu Deus, que coisa tremenda. Paulo então volta o seu ensinamento forte para os judeus que estavam com a lei, tinha o sobrenome judeu, apoiava-se na lei e gloriava-se em Deus. Porém, eles estavam sendo religiosos porque eles acreditavam que elas guias de cegos, eles eram os sábios, era instrutor de insensatos. Porém, olha só que coisa. Paulo estava dizendo, vocês ensinam a outro e não conseguem ensinar a si próprio. Parece que isso tem uma relação muito forte com os nossos dias. Hoje, em muitas igrejas, eu não vou generalizar, mas em muitos templos hoje, tem pessoas que dizem, não faz isso, mas eles estão fazendo. Se dizem crentes, andam com a Bíblia debaixo do braço, parece crente, mas não são. Se nós fôssemos dar aqui um tema para essa mensagem, seria: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Eu acho que você já teve alguma experiência dessa. O líder que fala isso, que prega, que instrui, mas na verdade ele não está vivendo o que ele está pregando. E é essa atenção que Paulo vem chamando para os religiosos, para os judeus religiosos, que quando eu ensino as outras pessoas a não fazerem, eu preciso me ensinar primeiro. É por isso que eu preciso praticar a palavra antes. Antes de ensinar, eu preciso estar praticando para que eu possa ter testemunho. No verso 24 ele diz, olha, porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olha só que coisa tremenda. Eu hoje, como um cristão que carrego a palavra de Deus, eu preciso dar um bom testemunho aonde quer que eu esteja. Porque o nome do Senhor tem sido blasfemado lá fora, entre aqueles que não são cristãos, por olhar por uma pessoa que faz esse tipo de coisa e falar assim, eu ser cristão igual ele, eu não quero. Ser igual ela, eu não quero. Isso é terrível. Isso é muito ruim para a pessoa que se diz cristão. E Paulo então está chamando, olha, você que está guiando os cegos, mas você está tão cego quanto ele. Você está dizendo que não pode prostituir, mas você está prostituindo. Você está dizendo que não pode roubar e você está roubando o templo. Isso aqui é muito sério, meu irmão. Muito sério. Verso de número 25. A circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, os incircunciosos obedecem os preceitos da lei, não será incircuncisão considerada como circuncisão? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o que a circuncisão e o batismo têm em comum. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que você possa assistir. A circuncisão foi um pacto que Deus fez com o homem. O homem, ele precisaria cortar ali, fazer uma espécie de cirurgia no prepúcio, na região peniana do homem. E isso era um pacto de Deus para com o homem.
todo o cristão que se convertia a Deus e adorava ao verdadeiro Deus, ele precisava ser o quê? Circuncidado. O homem que não era circuncidado era considerado um incircunciso. Eu queria trocar com você a palavra circuncisão para batismo. Por que batismo? Batismo, ele é uma demonstração pública de que eu agora sou um seguidor de Jesus. Então, para o homem daquela época, ser seguidor de Jesus, ser seguidor do Deus verdadeiro, ele precisava fazer a circuncisão em seu órgão. E que era muito dolorido, vocês não fazem ideia da dor que era fazer uma circuncisão. Então, repare só, olha o verso 25, o que é que diz? A circuncisão é, na verdade, proveitosa. Vamos trocar por batismo e dizer assim, ó, o batismo é, na verdade, proveitoso se nós guardarmos a lei, se nós guardarmos a palavra de Deus. Mas se tu és transgressor da palavra de Deus, da lei, o teu batismo se torna uma pessoa que não é batizada, como um circunciso, um incircunciso. Porque você é batizado. Não, eu sou batizado. Mas a pessoa é batizada e não vive a palavra de Deus. Do que adianta você dizer que você é servo de Cristo, que você é batizado nas águas, mas você não guarda a lei. Você não guarda a palavra de Deus. Você é um transgressor da palavra de Deus. Então você está pior do que uma pessoa que não é cristã. Aí Paulo vai dizer no verso de número 26, ó, se, pois, os que não são batizados, repara que eu estou trocando, tá? A palavra aqui é circunciso, incircunciso por não batizados, tá bom? Ó, se, pois, os não batizados obedecerem os preceitos da Bíblia, da palavra, não será os não batizados considerados como batizados? A pessoa não é batizada. Ela não desceu as águas, mas ela guarda a palavra. Ela não é hipócrita. Quem que vai ser justificado? Para ela isso é um batismo. Ela guarda a palavra, ela vive a palavra de Deus. Então é como se ela fosse batizada. Porque ela está agindo melhor do que o hipócrita que está dizendo que é batizado, que fala em línguas, que pula no reteté, que faz, que acontece, mas na verdade ela não guarda a palavra. Ela não pratica, ela não põe em prática. Se os não circuncidados fisicamente obedecem à lei, não julgará a ti que, tendo a lei escrita, a circuncisão és transgressor da lei? Olha só, vamos trocar agora novamente a circuncisão por batismo? Ó, e se os não batizados fisicamente obedecem à lei, não julgará a ti que, tendo a lei escrita e o batismo é transgressor da Bíblia? Olha só, será que ele não vai me julgar? Falar, o Eliosmar diz que é batizado, mas não guarda a Bíblia. Mas eu não sou batizado, mas eu guardo, eu pratico. E ele vai me julgar. Tá? Porque eu estou transgredindo a lei do Senhor. Eu estou transgredindo a palavra. Mas na verdade eu estou com ela. Só que o não crente que guarda a palavra, irmão, como assim? O não crente pode guardar a palavra? Sim. Tem pessoas que eu conheço que elas têm um caráter tão temente a Deus que se olha e fala assim, o crente tinha que ser desse jeito. Isso aqui, irmãos, não é todos, tá? Não é todos. Por favor, não confunda que a comunidade evangélica é toda desse jeito. Não. Tem muitas pessoas que gostam da obra, pessoas que fazem a obra de Deus com afinco, com amor, mas tem muitos, infelizmente, que estão exatamente nessa posição aqui de hipócritas, que só vê o erro dos outros, olha para o cisco que está no olho do irmão e não vê o tamanho da trave que está no próprio olho. Quando, na verdade, eu preciso tirar do meu olho primeiro, para depois eu ajudar o meu irmão. Amém? Olha só, verso 28, Paulo diz, não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Antes, o judeu é o que é no interior, a circuncisão, a que é do coração, no espírito, não na letra, o cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda.
Não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Antes, o judeu é o que é no interior. Ou seja, não adianta eu ser batizado e eu não demonstrar isso. Não é o meu exterior, é o meu interior que conta, não é a minha roupa, não é o meu calçado, não é a minha Bíblia na mão que vai dizer que eu sou batizado, que eu sou servo de Deus, que eu vou ser justificado. Não, é as minhas atitudes, é o que vem de dentro de mim, é o que sai da minha boca. Irmãos, eu tenho que falar isso aqui. Alguns dias eu ando muito triste vendo alguns irmãos brigar na rede social por conta de política. Algo assim que eu fico triste demais. Enquanto nós devíamos estar aqui na internet, levando a palavra de Deus, estar aqui nas redes sociais, ganhando almas para o reino de Deus. É isso que, cuidando de pessoas. Eu sempre falo isso, o cristão ele precisa cuidar de gente, precisa gostar de pessoas. E as pessoas estão aí brigando, demonstrando outras coisas. Um dia está com a Bíblia na mão, outro dia está brigando na rede social. Isso é péssimo, isso é um mau testemunho, isso é hipocrisia. Paulo está dizendo, olha, você não tem que ser batizado fora somente, tem que ser de dentro. A transformação ela tem que vir de dentro do coração. Porque Paulo vem dizer, olha, não é judeu o que é exteriormente, e sim o que é interiormente. Um pouco mais à frente nós vamos ver que o Paulo vai falar no capítulo 3, continuar falando um pouco sobre isso, ele vai até metade do capítulo 3 falando sobre isso, desse problema do judeu achar que ele era melhor do que os gentios, quando na verdade tinha gentio obediente à lei. Então, hoje em dia, nos nossos dias, são bem parecidos. Tem cristãos que está pior do que isso aqui. E quando tem pessoas que não são cristãos, que obedecem muito mais à palavra de Deus do que muitos cristãos hoje. Amém? Que Deus possa falar tremendamente ao teu coração. Nesse capítulo 2, nós vimos aí sobre essa hipocrisia, sobre faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Foi bem assim, mais ou menos, que nós vimos aqui no capítulo 2. Amém? Que você possa ser abençoado ainda mais, que o Espírito Santo possa abrir ainda mais os teus entendimentos para a palavra de Deus e que nós possamos guardar em nosso coração, não apenas sermos ouvintes da palavra de Deus, que nós possamos ser praticantes dela no nome de Jesus. Agora eu quero te pedir, em nome de Jesus, pegue aí o teu copo com água, pois eu irei orar a oração da fé. Se você estiver enfermo, em nome de Jesus, após essa oração, se você está aí vendo vozes, se você está com um problema de depressão, em nome de Jesus, após essa oração, tome essa água, em nome de Jesus, você será liberto. Querido e eterno, mais uma vez, Senhor. Pai querido, eu quero apresentar nas tuas mãos esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, esse meu colega, Pai querido, que está do outro lado, vendo, meu Senhor, este vídeo, talvez ouvindo, em nome de Jesus, que o Senhor agora, Pai querido, vá de encontro à vida dele, vá de encontro a alguém da família dele, toda a casa dele, Pai querido, que o Senhor abençoe de forma especial. Meu Deus, se ele está com depressão, em nome de Jesus, eu determino agora que esse espírito maligno saia da sua vida, saia da sua mente, da sua casa. Em nome de Jesus, se ele está amargurado, amargurada, Pai querido, que o teu Espírito Santo agora possa entrar dentro do seu ser, que ele sinta alegria, que ela sinta alegria neste momento. Pai querido, em nome de Jesus, esse copo com água que está aí, meu Deus, do lado desta pessoa, que ao tomar esta água, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo há de entrar sobre o ser desta pessoa e ela será curada agora de qualquer enfermidade. Em nome de Jesus, que essa pessoa agora seja tocada, seja tocado pelo teu Espírito Santo. Meu Deus, não importa a situação em que ela se encontra, não importa a maneira com que ela está. Pai querido, eu creio que o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para transformar. Em nome de Jesus, eu determino a cura agora. Eu determino, meu Deus, a libertação no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Meus queridos irmãos, então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, capítulo 2 de Romanos. No próximo sábado estaremos aqui novamente para o capítulo 3 de Romanos, tá bom? E aí nós vamos entrar aí nessa justificação pela graça, no qual Paulo vem tratando no capítulo 3 em diante. E eu tenho certeza que você será abençoado no nome de Jesus.